noite, que a paz, a presença do Senhor e a alegria, desse momento de podermos nos encontrar aqui como povo de Deus, como a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que não tem templo feito por mãos de homens, que não tem placa de igreja, mas que tem a marca do sangue do Cordeiro Jesus Cristo nas nossas vidas. Essa sim é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. E nós estamos estudando, o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um endemoniado de Cafarnaum. Jesus, ele andava, pelas regiões e onde ele passava, ele fazia curas, ele fazia libertação, ele ensinava a palavra de Deus, ele falava do amor do Pai. E aqui nós vamos ver que Jesus deixou, o seu lar, porque ele morava em Nazaré, pela orientação que ele recebia do Espírito Santo. E ele foi para Cafarnaum. E ele fez de Cafarnaum, tipo assim, o seu quartel-geral. Dali ele ia para os ministérios e voltava ali para Cafarnaum. Então vamos ler Lucas 4, versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus tinha prazer em ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra do Pai. Ensinar os ensinamentos do seu Pai. E ele tinha prazer, e ele fazia mais uma vez, está nos dizendo que ele fazia no sábado. Porque Jesus, ele é o dono do sábado, ele é dono de todos os dias. E o mais importante para ele é que uma vida seja salva do império das trevas, do reino de Satanás, do que uma legalidade de guardar um dia da semana. O versículo 32 diz assim: e muitas pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele tinha autoridade dada pelo Espírito Santo, dada pelo Pai, e ele era possuído, ele era dominado, e ele era um Deus, ele é Deus, que não tinha vontade própria, que não tinha os seus desejos, mas ele tinha vontade de fazer o que o Pai lhe ordenava, o que o Pai lhe falava. Então Jesus, ele pregava com amor, com mansidão, pregava para os pobres, para os ricos, para os fariseus, para os seduceus, para os judeus. Ele pregava para todos os homens, mas ele tinha autoridade. A autoridade espiritual é algo que nós não conseguimos conquistar aqui na Terra. Não existe uma universidade, não existe nem a universidade teológica que a gente faz, estuda a Bíblia, Você pode sair dali sem autoridade espiritual, porque essa autoridade é dada por Deus. E é através do reconhecimento das pessoas que nós percebemos que nós temos autoridade espiritual. E foi o caso com Jesus, porque todos se admiravam da palavra dele, a palavra de autoridade. Versículo 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz. Nós vemos aqui que o demônio, ele toma posse, das pessoas. E ele é um ser imundo, E ali naquele lugar, na sinagoga onde Jesus estava, havia um homem possesso. Uma pessoa que está possessa, ela está dominada. Ela está totalmente amarrada àquele demônio. Ela não tem força sozinha para ser liberta. Você sabia disso? E Jesus ali viu que aquele homem estava possesso. E aquele homem possesso dizia, no 34, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Você sabia que os demônios reconhecem e sabem quem é Jesus? E sabem do poder que tem Jesus? E eles temem e tremem e eles obedecem.
Porque no versículo 35, Jesus diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, se jogou no chão, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. Os demônios, eles obedecem à ordem do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem poder sobre os demônios. O sangue do Senhor Jesus tem poder sobre os demônios. Por isso, não se sinta intimidado, não se sinta com medo das ameaças que o diabo, o demônio, os seus anjos possam estar fazendo contra você, sua família, sua casa. Você só deve liberar o nome do Senhor Jesus. Eu quero contar para você uma experiência. Eu evangelizei uma época uma moça e ela se converteu ao Senhor Jesus. E ela mexia com ocultismo, com coisas, né, ligadas, né, a demônios e na seita que ela frequentava anteriormente. Então, com isso, ela deu legalidade para o inimigo entrar na casa dela, visitar os filhos dela. E um dia, um filho dela de 10 anos, mais ou menos, estava sozinho em casa e a mãe estava viajando e ele ligou para a mãe e contou que ele estava na sala e que ele viu passar um vulto. E ele sabia, né? A mãe já tinha explicado para ele que quando isso acontecesse, ele devia ter autoridade no nome de Jesus. E aquele menino de 10 anos, ele falou para aquele demônio: saia daqui, em nome de Jesus. E aquele vulto foi embora. E é assim que Jesus fez para nos ensinar. Quando ele falou para aquele demônio: cala-te, né, e saia deste homem, o demônio obedeceu. Eles são submissos à ordem do Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus. Eles não te obedecem, mas se você falar em nome do Senhor Jesus, eles te obedecem, eles se submetem. Versículo 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade, poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? Que poder é esse? Quem é esse? Eles ficaram extasiados, eles ficaram atônitos, eles ficaram admirados. Como que pode, com uma palavra, os demônios obedecerem? Queridos, eu queria dizer para vocês que esse é o Deus que nós servimos. O Deus que tem o poder maior que toda criatura existente no universo. Que demônios, Satanás, seus anjos foram todos criados por ele. Portanto, todos se submetem ao Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome nos céus e na terra. Pai, obrigada por esta palavra tão esclarecedora hoje. Que nós, Senhor, que vivemos no mundo mau, no mundo que está na mão do inimigo, que nós possamos ter autoridade no nome do Senhor Jesus e livrar as nossas vidas, os nossos queridos, as nossas casas, nossas famílias da opressão, da possessão do inimigo. Pai, sela agora as nossas famílias, as nossas casas, os nossos filhos, tudo que nós temos, Pai, passa teu sangue e nos livra, Senhor, dos ataques do mal. Te pedimos agora por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, que venham se render ao Senhor Jesus e fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. Pai, clamamos pelos enfermos, as pessoas que estão acamadas, que estão sofrendo, Senhor, nos leitos de dores, que o Senhor possa entrar com providência, com teu amor, com a tua graça, enviar anjos ali como pessoas e trazerem uma palavra de salvação, uma palavra de ânimo e uma oração de cura, Senhor. Pai, também pedimos pelo nosso país, pela nossa nação. Guarda, Senhor, a nossa pátria, o nosso Brasil. Abençoa o nosso presidente. Senhor, nós sabemos que a nação, ela tem o rei que o Senhor permite. A tua palavra diz assim. Portanto, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe o nosso rei, que o Senhor abençoe o nosso presidente e que ele seja um homem de acordo com a tua vontade, que ele seja um homem transformado, modificado e que seja um homem temente a ti. É isso que nós pedimos pelo nosso presidente. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã nesse mesmo horário.